Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Queridos, temos algumas informações pertinentes aqui neste verso. Primeiro, está falando claramente que nós temos uma carreira proposta para nós. Ou seja, tem um propósito para a nossa vida aqui na Terra. Você não é fruto de uma gravidez indesejável. Você não é alguém que veio sem o consentimento do teu pai, da tua mãe. Por mais que talvez você seja fruto de uma gravidez independente se seja de uma traição, de um adultério, de uma prostituição, até mesmo de um estupro, não. Independente disso, Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. O Deus que eu conheço, o Deus que eu prego, é aquele que transforma maldição em bênção. O Deus que eu prego é aquele que transforma as intenções malignas do mal em bênção, como foi na vida do jovem José. O que você precisa de entender é que, independentemente da forma do que tudo que lhe aconteceu ou do seu histórico familiar, existe uma carreira, uma proposta por Deus aqui nessa terra. A sua vocação, as suas habilidades, tudo tem um porquê. Acima de tudo, nós temos que viver aqui nessa terra para a glorificação de Deus. Deus precisa de ser glorificado através da nossa vida. E é isso que o autor aos Hebreus, o escritor, a carta aos Hebreus, está dizendo. Corra com paciência a carreira que nos está proposta. Opa, tem uma carreira proposta para você. Tem um propósito de Deus para a tua vida aqui nessa terra. Tu não está vivo em pleno século XXI, no ano de 2018, por algum acaso. Não. A tua vida não é regida por sorte nem por azar. Aqui nós não tem que viver nessa vida com o lema, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Tem um propósito, você precisa descobrir o propósito de Deus para a tua vida. O porquê que Deus te colocou aqui nessa terra. O porquê que você está aqui. Para que tudo aquilo que você fizer, tu seja próspero. E ser próspero naquilo que fizer não é sinônimo de não ter dificuldades e problemas. É justamente ter problemas e dificuldades na vida, mas vencê-las, todas elas. Todas elas. Então, para que você possa cumprir a sua carreira, o propósito da tua vida aqui na terra, de Deus para você aqui, é preciso você ter paciência. Paciência. Diz a Bíblia, corramos com paciência. Corra! Tem muitos que estão inertes, tem muitos que estão parados, tem muitos que estão desanimados, estão frustrados. Não, você precisa de correr, mas você precisa de correr certo, para o lugar certo, na hora certa. Isso é propósito. Que tem muitos até que estão correndo de um lado para o outro, mas estão correndo em vão. Muitos até estão correndo, mas estão correndo na contramão da vontade de Deus. Muitos até estão correndo, mas estão correndo impacientemente e estão correndo para o caminho que Deus não quer que você corra. E você vai sofrer trágicas consequências da sua própria escolha. Então não queira ter as suas próprias escolhas, mas queira cumprir as escolhas de Deus para a tua vida. Não queira você mesmo escolher para você. Deixa Deus escolher para você. Corra com paciência a carreira que está proposta aquilo. Queira viver o propósito de Deus na tua vida.
queira viver o propósito de Deus na tua vida. Você precisa de clamar ao Senhor, entregar a tua vida para o Senhor, receber o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, morrer para você mesmo espiritualmente e viver para Cristo, dizer: Senhor, não vivo mais eu, mas é tu que vives em mim, eu quero fazer apenas a tua vontade. Este é o propósito de Deus para a tua vida, você fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Boa, perfeita e agradável. Então, existe um propósito da tua vida aqui nessa terra. Mas o mesmo texto está dizendo que nós temos alguns empecilhos, pelo menos 2 empecilhos aqui, que nos impede de viver o propósito aqui na terra. 2 coisas que temos que deixar para que possamos correr com paciência a carreira que está nos proposta. A primeira coisa que está falando aqui o escritor aos Hebreus que temos que deixar é o embaraço. Existem muitas coisas que não são pecado, mas é apenas embaraço. E eu quero aqui, rapidamente, mencionar pelo menos 3 embaraços que impede o homem de viver o propósito de Deus. Aquilo que Deus quer que você vive. O propósito pela qual Deus quer que você vive. O primeiro impedimento, primeiro embaraço, é o passado. E quando você ficar preocupado com o que você fez ou deixou de fazer, e quando você ficar gastando as suas energias, há quem diga que 30% da energia do homem, ele gasta preocupado com o seu passado. Ei, escute, o seu passado nem Deus pode mudar, porque você já viveu ele. Mas se você quiser entregar o teu presente para Jesus, Jesus pode construir um novo futuro para a tua vida. Eu vou repetir, o teu passado Deus não pode mudar. Mas se tu entregar a tua vida para Jesus, o teu presente para Jesus, Ele pode construir um futuro de vitória para você. Creia nessa palavra. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo aqui sobre pelo menos 2 impedimentos, 2 coisas que impedem-nos de viver o propósito de Deus. Primeiro é o embaraço. E tem muitos que estão embaraçados com o seu pecado. Estão embaraçados, melhor dizendo, com o seu passado. Estão embaraçados com aquilo que você já viveu, que não pode ser mudado. O passado não pode ser mudado, mas ele pode ser esquecido. Como assim? Vai me dar uma amnésia? Não. O esquecido, que quer dizer, ele pode ser tratado e curado. José, o jovem José, que foi injustiçado pelos seus irmãos, jogado na cova, vendido como escravo, preso injustamente, passou 13 anos da sua vida dando tudo errado para ele, e ele estando certo. Às vezes, querido, você sendo honesto, fiel ao Senhor, fazendo certo, na hora certa, da forma certa, e mesmo assim há momento que tudo vai dar errado para você, porque assim estava com José, ele estando certo, fazendo certo, e tudo dando errado para ele. Mas quando Deus mudou o cativeiro de José, ele então dormiu na prisão, mas no outro dia ele já se tornou governador do Egito. Como você sabe, a história está lá em Gênesis capítulo 37, capítulo 39, capítulo 40, e 41, e 42, e 43, 44, 45 e 46. A história de José vai até o capítulo 50. A Bíblia diz que o primeiro filho que José teve, a Bíblia diz que ele colocou o nome dele de Manassés, porque disse: o Senhor me fez esquecer o meu passado. Na verdade, José não esqueceu o passado. Na verdade, o passado de José foi curado. Aí o escritor, a Bíblia relata como esquecimento. Ei, Deus quer te curar do seu passado frustrante. Deus quer te curar das coisas que você viveu, que lhe trouxe frustrações. Não fique embaraçado com o seu passado. Quero mandar um abraço aqui para meu amigo pastor Rodrigo Moura, que está até colocando a referência aqui, ó, na live aqui, Isaías 43 e 18, que disse: não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí o versículo 19 disse: eis que eu faço uma coisa nova. Para Deus fazer uma coisa nova na tua vida,
Tu precisa primeiro esquecer o seu passado. Seu passado precisa ser curado. Precisa ser tratado e curado. E quando o teu passado, por mais sombrio que tenha sido, não for tratado e curado, ele vai ser um embaraço para te impedir de viver o seu presente. Então, esqueça o seu passado. Faça como Paulo disse em Filipenses 3:13, quando ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, meu querido amigo que me ouve pela rádio 87.9, Rádio Comunitária de Curvelo, ou me acompanha aqui pelo Facebook, ou mais tarde você que vai ver gravado depois essa mensagem, ao vivo aqui, essa gravação, escute. Existem embaraços que lhe impedem de viver o propósito de Deus. E um dos embaraços é o seu passado. Mas vença o seu passado. E já são aqui 23 horas e 59 minutos, eu tenho que encerrar aqui a mensagem. Mas numa próxima oportunidade, Deus nos permitindo, eu estarei continuando nessa mesma mensagem, dizendo de pelo menos mais 2 embaraços que nos impedem de viver o propósito de Deus. O outro é as aflições presentes e a preocupação com o futuro, a ansiedade. 3 coisas que se torna 3 aspectos do embaraço que nos impede de viver o propósito de Deus que você precisa vencer. As frustrações do passado, as aflições do tempo presente e a ansiedade, que é a preocupação com o futuro. Para você viver o propósito de Deus aqui na terra, tu precisa de vencer as frustrações do passado, as aflições do presente e a ansiedade, que é o medo do futuro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Eu vou estar encerrando.